Fala galera de esporte, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre Corinthians 1, Vasco 0. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Com um gol solitário de Matheus Bidu, o Corinthians venceu a equipe do Vasco. Um jogo que o Corinthians venceu ainda com um jogador a menos, que teve também a expulsão do jogador André da equipe do Corinthians. Mas mesmo com a expulsão do jogador André, o Corinthians suportou bem a pressão do Vasco e foi melhor que o Vasco em determinado momento da partida. O Vasco até teve ali as suas chances para fazer o gol, mas a equipe corintiana estava bem disposta na defesa e acabou vencendo a partida. E a gente lembra, né, que na carreira do Fernando Diniz, ele já venceu inúmeros jogos quando a equipe dele atuava com um jogador a menos. Isso não é novidade. Isso não é novidade na carreira do Fernando Diniz. Já passou por inúmeras situações assim. E hoje foi mais um jogo assim, e que mais uma vez mostra a qualidade do Fernando Diniz. Sobre o Vasco do Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho que ainda está tentando encontrar o seu time do Vasco ideal, que é um time do Vasco que desde a sua chegada não vem ainda encaixando, não vem mostrando um bom futebol, e cabe ao Renato Gaúcho fazer com que o Vasco volte a fazer boas atuações, como foi ano passado com o próprio Fernando Diniz, fazendo o Vasco com o próprio Fernando Diniz chegando à final da Copa do Brasil com o Vasco. E bom, foi um jogo onde o Corinthians onde o Corinthians mostrou uma evolução nítida em seu padrão de jogo, e que os jogadores estão cada vez mais entendendo, assimilando a ideia do seu treinador Fernando Diniz, que quando o estilo de jogo do Diniz encaixa, é um estilo de jogo que confunde as equipes adversárias, por isso que eu já frisei aqui que o Corinthians acertou e muito na contratação do Fernando Diniz, porque ele é um treinador que tem lastro e tem currículo, ele tem uma Libertadores no currículo. E não é para qualquer um ter uma Libertadores no seu currículo. E o Diniz, eu acredito que ainda irá encaixar essa equipe do Corinthians e vai fazer o Corinthians ser muito competitivo. Sobre a equipe do Vasco, o Renato Gaúcho que está tentando fazer com que a equipe do Vasco desempenhe de forma nítida e melhore seu futebol. Mas eu acredito que o Renato fará isso, porque o Renato é um grande treinador. O Renato, que inclusive até em um período merecia estar na seleção brasileira, na minha opinião, porque o que ele fez na sua carreira, ele construiu a sua carreira de forma brilhante, e eu acredito que ele vai melhorar muito essa equipe do Vasco. E o Pedrinho mais uma vez acertou na contratação do treinador Renato Gaúcho, porque o Renato Gaúcho ele é um treinador bom de grupo, todos os jogadores gostam dele, você não vê nenhum jogador tendo desavenças com o Renato Gaúcho, e ele é um jogador que recupera jogadores que têm a desconfiança da torcida. Ele recuperou, né, por exemplo, nessa passagem atual pelo Vasco, ele recuperou o Thiago Mendes, que é um jogador que a torcida do Vasco tinha um receio,
E agora o Thiago Mendes vem jogando muito e a torcida do Vasco parou de criticá-lo. E eu acredito que tem todo o mérito do Renato Gaúcho na recuperação do Thiago Mendes. Thiago Mendes, que era um grande jogador no São Paulo e que agora se reencontrou no Vasco. E eu acredito que essas são as vantagens de você ter um treinador como o Renato Gaúcho. Porque se fosse outro treinador, eu acredito que seria difícil recuperá-lo, por exemplo, como o Renato Gaúcho já fez em vários outros clubes. Recuperou o Michael, inclusive, no Flamengo, e que é um treinador que ele enxerga o jogador de uma maneira diferente, e por isso que ele se destaca muito, né? Por isso que ele tem muitos títulos de expressão em sua carreira. Então é isso, galera do Esporte. Se inscreva no canal Notícias por canal Esporte. Deus abençoe a todos.